Essa narração pertence a Legionários Audiolivros. Capítulo 3 – Fragmentação e Obsessão. Todas as ideias estão em Deus e, na medida em que se referem a Deus, são verdadeiras e adequadas. Portanto, nenhuma ideia é inadequada ou confusa, salvo quando se referem ao pensamento individual de alguém. Spinoza. Quem quer que defenda uma restauração dos valores, depara-se cedo ou tarde com a objeção de que não é possível voltar atrás, ou como diz o ditado, o que passou, passou. Deste modo, a objeção, pressupondo que somos prisioneiros do presente, revela perfeitamente qual é a posição filosófica do modernismo. Aquele que crê na verdade, por outro lado, é compelido a afirmar que as coisas de valor mais elevado não são afetadas pela passagem do tempo. Caso contrário, o próprio conceito de verdade torna-se impossível. Quando afirmamos que desejamos recuperar ideais e valores perdidos, voltamos nossa atenção para um domínio ontológico atemporal. Apenas o mais completo relativismo teima em afirmar que a passagem do tempo torna inalcançável um ideal, enquanto nos obriga a aceitar outros. Portanto, aqueles que dizem que podemos ter a integração que desejamos e aqueles que negam isso se diferenciam por suas ideias a respeito da realidade última, porque estes postulam a primazia do tempo e da matéria. E esse é o tipo de divisão que nos impede de ter um mundo unido. Ora, o retorno proposto pelos idealistas não é uma viagem de volta no tempo, mas um retorno ao centro, que deve ser concebido metafísica ou teologicamente. Eles estão à procura da única coisa que perdura, e não das muitas que mudam e passam, e essa procura só pode ser descrita como a busca pela verdade. Eles estão retomando a antiga afirmação de que há um centro para todas as coisas e chamam a atenção para o fato de que todos os traços da desintegração moderna são fruto do afastamento desse centro em direção à sua periferia. A atual desintegração também pode ser descrita como um movimento que parte da unidade e vai em direção ao individualismo. À medida que o homem se aproxima da borda exterior, perde-se em meio aos detalhes, e quanto mais ele se preocupa com detalhes, menos ele consegue compreendê-los. A recuperação de determinados pontos de vista associados ao passado seria a restauração do entendimento enquanto tal. E isso pode ser feito a qualquer momento, a não ser que se admitamos nossa impotência em relação ao movimento de uma marcha determinista. Em poucas palavras, não é necessário ter um ponto de vista próprio para compreender o que é eterno. Enquanto isso, lembremo-nos de que a ideia mesma de verdades eternas é repugnante à mentalidade moderna. Será proveitoso recapitular aqui esse movimento em direção à periferia, isto é, o impulso centrífugo de nossa cultura. Na Idade Média, quando foi alcançada uma percepção relativamente mais clara da realidade, o dono do mais elevado saber era o doutor em filosofia. Ele ocupava o centro porque dominara os princípios. Em um nível bem inferior estavam aqueles que adquiriram dados sobre as coisas e desenvolveram habilidades. Foi o abandono da metafísica e da teologia que solapou a posição do doutor em filosofia, uma posição notavelmente semelhante àquela prescrita por Platão ao rei filósofo, pois o doutor em filosofia estava a cargo da elaboração da síntese geral. A afirmação de que a filosofia era a rainha das disciplinas era para ele mais uma figura de linguagem. O conhecimento dos assuntos primordiais lhe dava o direito de resolver sobre as questões primordiais. É por isso que, por exemplo, a Faculdade de Teologia em Sorbonne podia ser consultada em assuntos relativos a operações financeiras, algo que em nossa época de fragmentação seria considerado competência exclusiva do banqueiro. O doutor em filosofia foi tirado de seu lugar durante curso das mudanças por nós investigadas, mas era necessário encontrar um substituto, pois uma síntese exige a harmonização de todos os interesses. O modernismo nascente escolheu o cavalheiro
para assumir essa tarefa. Essa foi uma escolha lógica, pois o cavalheiro é uma manifestação secular daquele fenômeno. Todo grupo deve ter seus governantes, e esse novo período, após ter repudiado a autoridade da religião, voltou suas atenções para o produto de uma educação que competiria com a religião em amplitude e profundidade. Por conseguinte, surge a essa altura um grande interesse pelas humanidades e pelas artes liberais, pelo programa desenvolvido por Aristóteles para a formação do jovem governante. Montaigne, Rabelais, Castiglione, Sir Thomas More, Thomas Eliot e outros propuseram regras para treinar homens que deveriam ser suficientemente abertos para lidar com os interesses da sociedade. O ideal miltoniano de homem educado, que deveria estar preparado para exercer todos os cargos, tanto públicos como privados, em tempos de guerra e paz, expressava a mesma mentalidade. A característica mais importante do cavalheiro era seu idealismo, ainda que ela carecesse de alicerces mais profundos. Ele era educado em um código de autocontrole que lhe ensinava a resistir às tentações pragmáticas. Ele era definitivamente um homem de sentimento que se recusava a ver as coisas de um ponto de vista materialista e de autoexaltação. É possível notar isso na convenção que fazia dele um homem de palavra e no ritual que cumpria em relação aos seus inimigos arruinados e aos mais fracos. Ele combatia o egoísmo, aceitando as regras de polidez. Ele era deficiente em um ponto: perdera de vista a origem espiritual da autodisciplina. Naturalmente, essa perda trouxe consigo sérias consequências. Contudo, não podemos negar que o cavalheiro pode, ao menos parcialmente, desempenhar o papel do doutor em filosofia. Ele servirá como modelo para uma sociedade humanista e secularizada, assim como o outro servia para uma sociedade religiosa. Enquanto o Ocidente pudesse manter uma classe de cavalheiros, quer por meio de algum princípio de hereditariedade, quer através do recrutamento geração após geração, ele podia conservar de um meio de proteção, pois contava com um grupo que não estava completamente absorto ou obcecado por seus interesses e mantinha uma opinião geral sobre as relações entre as coisas. Embora estivesse um tanto debilitado por causa da dificuldade em definir os fundamentos de sua autoridade, trata-se do problema de como um homem, enquanto homem, pode ser melhor que qualquer outro homem. Ainda assim, sua presença era garantia de equilíbrio, e o povo confortava-se com a ideia de que a política estava sendo feita por homens de visão ampla, pois era isso o que lhes inculcava a educação liberal. Nem sempre os cavalheiros viviam à altura de seus ideais, mas a existência de um ideal é uma questão de suprema importância. Esse ideal sobrevive hoje de modo atenuado, ainda que as forças do modernismo estejam conspirando para destruí-lo. Nos países da Europa, um após o outro, o cavalheiro tem sido expulso por políticos e por empresários, à medida que o materialismo vem distribuindo suas recompensas a um tipo de astúcia incompatível com qualquer espécie de idealismo. Nos Estados Unidos, a nova e a velha Europa entraram em conflito em 1861. O Sul não apenas apreciava o ideal, mas infundira-lhe uma força revigorante, em parte por causa de sua organização social, mas, em grande medida, por meio da educação baseada na retórica e nas leis. A tradição pedagógica do Sul era a tradição ciceroniana da sabedoria eloquente, e esse detalhe explica por que os mais influentes e criativos políticos norte-americanos, de Jefferson a Wilson, passando por Lincoln, vinham dessa região do país. Mas a Guerra Civil trouxe consigo a derrota do humanismo ciceroniano, e depois disso, o Sul voltou suas atenções para o comércio e para a tecnologia no campo econômico e para a dialética da Nova Inglaterra e da Alemanha em seus empreendimentos educacionais. O cavalheiro abandonou a cena e passou a ser visto como um excêntrico sem dinheiro, protegido por certo sentimentalismo, porém, ele já não podia ser compreendido. A Europa, após a agonia da Primeira Guerra Mundial,
voltou suas atenções para um tipo de liderança oposto, os gangsters. Eles, embora muitas vezes se destaquem como bons empreendedores, não seguem normas e proibições. Na Europa, líderes desse tipo nos oferecem uma antecipação do que produzirão o colapso dos valores e o império da especialização. O aspecto mais significativo da teoria sobre o cavalheiro é, sem dúvida, sua desconfiança em relação à especialização. Uma antiga crença, que remonta à antiguidade clássica, afirma que a especialização de qualquer tipo é uma manifestação da mesquinhez do homem livre. Um homem propenso a ocupar-se totalmente com os detalhes de um empreendimento insignificante está afastado das reflexões mais amplas que devem ocupar a mente de um governante. Essa atitude exprime-se perfeitamente no famoso insulto que Filipe da Macedônia dirigiu ao filho Alexandre, que havia aprendido a tocar flauta habilmente. Filho, não tem vergonha de tocar tão bem? Nessa pergunta está implícita a hierarquia do conhecimento elaborada por Aristóteles em sua Metafísica. Plutarco a explica com a seguinte observação: aquele que se ocupa com ofícios mesquinhos produz, com seu esforço empregado em coisas pequenas, contra si mesmo evidências de sua negligência e de sua indisposição para o que é realmente bom. Essa atitude também é encontrada nos homens de letras dos séculos XVII e XVIII. Eles desejavam ser conhecidos em primeiro lugar como cavalheiros e, casualmente, como escritores. Finalmente, convém relembrar a história do barbeiro que foi felicitado por Napoleão por não ter o conhecimento erudito da pronúncia correta de Alexandria. Considerar esses exemplos como amostras de presunção é perder de vista o essencial. Eles são manifestações do desprezo pela degradação gerada pela especialização e pelo pedantismo. A lógica dessa proposição funciona da seguinte maneira: a especialização aperfeiçoa um homem apenas parcialmente. Um homem que se aperfeiçoa parcialmente é alguém mal formado, e um homem mal formado é a última pessoa que pensaremos em ter como governante. Portanto, a ciência não pode ser a ocupação de um governante. Por exigir um exame cada vez mais detalhado do mundo físico, ela transforma a especialização em um ideal. Diante disso, podemos recordar a imagem sugerida por Nietzsche, do cientista, que dedica sua vida ao estudo da estrutura cerebral de uma sanguessuga. É necessário insistir no fato de que o papel da síntese tende a ficar impossibilitado quando assuntos desse tipo se tornam objeto de conhecimento? Portanto, estava correta a postura do doutor em filosofia e de seu herdeiro secular, o cavalheiro. Para eles, o conhecimento supremo dizia respeito, respectivamente, à relação dos homens com Deus e às relações entre os homens. Eles não presumiam aprender o que mais precisavam saber, afastando-se do centro, isto é, mergulhando cada vez mais fundo nos mistérios do mundo físico. Não são outra coisa o escapismo e o derrotismo moral. Quando Sócrates afirmou no Fedro que não aprendera o que sabia com as árvores do campo, mas com os homens da cidade, desmascarou a falácia do cientificismo. A essa altura, o estudante deixa de ser um doutor em filosofia, visto que já não é capaz de filosofar. Ele transformou-se em uma personagem essencialmente ridícula, e o público, passando pelo mesmo processo de degradação, teria percebido isso se não tivesse encontrado um pretexto diferente para venerá-lo. O conhecimento era sinônimo de poder. A própria natureza das novas pesquisas fazia com que elas se prestassem a finalidades ad hoc. A contribuição do acadêmico para a civilização, por meio do aumento de seu domínio sobre a natureza, logo se tornou uma banalidade. É como se o filósofo de Platão tivesse deixado a cidade para observar as árvores e, em seguida, trocado a sabedoria especulativa pela dendrologia. Hoje, são numerosas as pessoas que recomendam esse caminho com insistência. Elas têm a impressão de que os assuntos periféricos
são mais corretos. O conhecedor moderno pode ser comparado a um bêbado que, à medida que perde seu senso de equilíbrio, esforça-se para não cair, concentrando-se firmemente em certos detalhes. Desse modo, ele dá uma mostra de positividade e arbitrariedade. Enquanto o tudo ao seu redor dá voltas, ele se aferra a qualquer coisa que possa ser abarcada por sua percepção limitada. O cientista, do mesmo modo, não mais se apoiando na realidade orgânica, aferra-se com mais firmeza nos fatos que ele mesmo descobre, acreditando que a salvação está naquilo que pode ser verificado objetivamente. Daí vem o sintoma mais importante da nossa situação: a extraordinária preferência pela informação factual. É naturalmente impossível que uma pessoa avance sem algum conhecimento que considere confiável, já que os relativistas lhe disseram que ela não pode possuir a verdade, ela agora possuir fatos. Observa-se que até mesmo na linguagem cotidiana, a palavra fato tomou o lugar da palavra verdade. Isso é um fato, é agora a fórmula da afirmação categórica. Onde o fato é tido como critério, o conhecimento é transformado em algo inacessível. E o povo é instruído sistematicamente a cair nessa confusão fatal entre fatos particulares e sabedoria. Aparecem nas rádios, nas revistas e nos jornais inúmeros jogos e testes desenvolvidos para medir o estoque de fatos de uma pessoa. O aprendizado de minúcias, sem conexão umas com as outras, se torna um fim em si mesmo e acaba tomando o lugar do verdadeiro ideal educacional. Essa ideia é tão enganosa que uma coluna amplamente difundida convida seus leitores a testar seu sentido comum, respondendo às questões factuais propostas. Já há algum tempo, a mesma atenção dedicada a assuntos periféricos invadiu as escolas. Devemos reconhecer que isso alcançou os níveis mais altos, transformando os estudos literários em algo absurdo e quase arruinando a história. Naturalmente, a crença de que os fatos falam por si é apenas mais uma renúncia à inteligência. Como os artistas impressionistas, os objetivistas se prostram ante a realidade exterior, presumindo que o trabalho organizador, feito pelo intelecto, é enganador. Platão nos lembrou que em qualquer estágio de uma pesquisa é importante saber se estamos nos aproximando ou nos distanciando dos princípios. A importância do percurso que estamos traçando está no fato de que a antiga desconfiança quanto à especialização foi substituída por seu oposto, a desconfiança quanto à generalização. O homem não se tornou apenas um especialista em questões práticas, também estão lhe ensinando que os fatos particulares representam a forma mais elevada de conhecimento. A lógica matemática, com sua tentativa de evitar as classificações universais, é uma excelente amostra dessa tendência. O nominalismo se manifesta em sua forma mais radical quando os homens têm medo, como é o caso de muitos hoje em dia, de estabelecer até mesmo as relações mais elementares entre as coisas que são necessárias para o desempenho das atividades cotidianas. Estamos desenvolvendo uma fobia à simples predicação. Como compreendemos que até mesmo uma afirmação expositiva é um tipo de argumento, e este, por sua vez, sugere a existência da verdade, recuamos ao nos apegarmos à nossa afirmação dos particulares. Estes parecem ser inócuos. Qualquer ampliação que vá além disso, em direção ao centro, pode envolver obrigações importantes. Desde que o liberalismo se tornou uma espécie de doutrina oficial de partido, fomos proibidos de dizer qualquer coisa sobre raças, religiões ou grupos nacionais, pois, afinal de contas, não existe afirmação categórica sem que esteja implicado nisso algum valor, e valores geram divisões entre os homens. Nós não podemos definir, classificar ou julgar. Nós devemos antes permanecer na periferia das coisas e manifestar sensibilidade em relação às expressões culturais de todas as terras e povos. Trata-se de um processo de emasculação. Deveria ficar claro, a partir do que se disse anteriormente,
que o homem moderno sofre de uma severa fragmentação em sua visão de mundo. Essa fragmentação leva diretamente a uma obsessão pelas partes isoladas. A obsessão, segundo os cânones da psicologia, ocorre quando uma ideia inócua é substituída por uma dolorosa. A vítima simplesmente se nega a reconhecer aquilo que lhe prejudica. Já vimos que a confissão mais dolorosa que o egoísta moderno pode fazer é a existência de um centro de responsabilidade. Ele fugiu desse centro após orientar sua trajetória baseando-se nos menores pontos de referência. A teoria do empirismo é plausível porque pressupõe que a precisão em relação a assuntos insignificantes conduz a juízos válidos sobre assuntos mais importantes. Todavia, o que acontece é que esses juízos nunca são feitos. O empirista pedante, isolado em sua pequena província dos fenômenos, pensa que a fidelidade lhe isenta da preocupação com aspectos mais amplos da realidade. No caso da ciência, essa fidelidade lhe exime de perguntar-se se existe outra realidade além da matéria. Essa obsessão pelo fragmentário traz sérias consequências para a psicologia do indivíduo, e o fanatismo não é a menos grave delas. Ora, o fanatismo foi definido adequadamente como o redobrar esforços depois de esquecer o que com eles se pretendia realizar, e essa definição servirá como uma boa introdução à falácia da tecnologia, que se reduz à conclusão de que se algo pode ser feito, então deve ser feito. Os meios prendem completamente a atenção do homem e o cegam, tornando-os incapazes de conceber o conceito de fim. De fato, até mesmo entre aqueles que se esforçam para refletir, cresce a ideia de que devemos esperar a descoberta dos meios, para só então preocuparmos-nos com os fins. Desse modo, surge um interesse fanático pelas propriedades da matéria, o qual é propriamente psicopático, porque conduz à evasão, à substituição e à ansiedade que vem da consciência de que o problema real não foi resolvido. Se então a substituição dos fins pelos meios é a essência do fanatismo, fica mais fácil reconhecer o perigo a que a ciência e a tecnologia expuseram nossas almas. A sanidade é uma conformidade com a finalidade. Portanto, não há critério de sanidade quando a questão dos fins é omitida. A obsessão, todavia, é uma fonte de grande conforto para o obsessivo. É um adiamento da verdadeira provação. Não questionemos a sinceridade do suspiro de alívio que as pessoas soltam quando têm permissão para retornar aos seus dados e tubos de ensaio. Outro aspecto dessa psicopatologia é o elevado grau de instabilidade causado por ela. Não podemos esperar que o autocontrole racional desenvolva-se na presença da obsessão pelo fragmentário. Os trabalhadores que são obrigados a exercer tarefas muito pequenas geralmente mostram uma grande tendência à instabilidade emocional, e podemos ver em todo lugar, nas populações urbanas, uma inconstância do temperamento que contrasta com a firmeza do homem que vive perto da natureza. Essa patologia se manifesta nos acessos de admiração passageira, na excitação com coisas insignificantes, na hipersugestão e na propensão ao pânico, todas as quais tornam improvável a sóbria estima pelos homens e pelas coisas que caracteriza o filósofo. Um observador que, vindo de uma província onde os valores tradicionais ainda são conservados, chega a uma metrópole moderna, impressiona-se pelo modo como os juízos são feitos sem referência alguma. Ele se depara com argumentos que talvez sejam brilhantes dentro de um escopo limitado, mas que entram em colapso por falta de relevância quando dão um passo em direção aos primeiros princípios. Ele se depara com ações, propagadas com toda a inteligência das técnicas sofisticadas, que se mostram absurdas tão logo sejam expostos seus pressupostos sobre a natureza e o destino do homem. O caráter fragmentário de tal modo de pensar tolera contradições e inversões repentinas, e tudo isso impede que haja tranquilidade emocional diante das escolhas.
Até aqui examinamos alguns dos resultados da transição do doutor em filosofia ao cavalheiro, e deste ao especialista. Nesse ponto, verificamos que o especialista é psiquicamente inferior aos seus predecessores. Ele é como o novo rico, que luta para disfarçar com autoafirmação o sentimento de culpa por não ser qualificado, pois a verdade é que o fanatismo e a instabilidade emocional, a tensão e a volubilidade são incompatíveis com a maturidade que esperamos ver em um líder. O homem capaz de compreender tem motivos para se sentir seguro, pois goza tranquilidade proveniente de sua autoridade. Ele é o homem são, que leva consigo seu centro de gravidade. Ele não cedeu à obsessão que o prende a um fragmento da realidade. As pessoas tendem a confiar nos juízos de uma personalidade integrada e os preferirão até mesmo às opiniões oficiais dos especialistas. Elas suspeitam corretamente que a especialidade oculta alguma anomalia em seus pontos de vista. Desse modo, o especialista vive sempre no limite da psicose. Já constataram que alguém que visita os pacientes de uma instituição psiquiátrica nota nos vários enfermos todos os aspectos de uma personalidade normal, porém morbidamente exagerados, de tal modo que, teoricamente, seria possível fabricar um supercérebro pegando algo de um desses enfermos. E quando alguém passa pelos modernos centros de empreendimento e ensino superior, depara-se com unidades autônomas de desenvolvimento semelhantes. Todos ficam admirados com suas pequenas demonstrações de poder e virtuosismo. Todos se ressentem da subordinação, porque para o mundo se reduz a uma especialidade. O público, conservando certa objetividade por causa de seu realismo ingênuo, chama-os de desproporcionados. Não há razões para questionar a metáfora. O cientista, o técnico e o acadêmico, que trocaram o um pelo muito, são tipos cheios de vaidade, em razão de sua habilidade para descrever com precisão determinada porção minúscula do mundo. Convencer homens de tal modo obcecados por fragmentos é tão difícil quanto convencer outros psicóticos. Por isso, Ortega y Gasset afirmou que a tarefa de salvar nossa civilização requer poderes incalculavelmente perspicazes. A civilização deve ser salva daqueles que alegam ser sua principal fonte de luz e glória. Hoje, as pessoas sensatas às vezes são persuadidas a se perguntar por que já não há lugar no mundo para uma classe educada liberalmente. A resposta, certamente, é encontrada na substituição da generalização pela especialização, isto é, pelo próprio processo de fragmentação. O mundo limitou a responsabilidade deliberadamente. Ora, a questão de se é possível que todos sejam filósofos, se desejamos ir ao essencial, é parte da questão mais ampla de se todos podem participar das virtudes aristocráticas. Esse é um problema que tem a ver com a sabedoria e o autocontrole, e já existiram sociedades em que uma parte muito maior da população tinha acesso às responsabilidades gerais, algo que funcionava como um contrapeso a essas tendências psicopatas. Vejamos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos na era pré-industrial. O traço dessa sociedade que mais contrastava mais firmemente com a nossa era a distribuição de centros de influência e autoridade. Um único exemplo bastaria para ilustrar isso: um fazendeiro qualquer de Vermont na década de 1850. Certamente não era um indivíduo presunçoso, mas assumia responsabilidades e, ao menos nesse sentido, podemos dizer que era um aristocrata por vocação. Ele foi devidamente admirado por sua independência, algo que nesse caso não implicava isolamento da vida em comunidade. Ao contrário, ele parece ter assumido um papel ativo nas assembleias municipais e nas eleições. Mas oportunidade e disposição para decidir por si mesmo de acordo com um código de valores racionais e duradouros. Suas propriedades podiam ser rochosas, mas ele avaliava sua situação e assumia o controle para resolvê-la. Ele acordava cedo porque lhe parecia clara a relação entre o esforço e a recompensa. Realizava suas tarefas em um ritmo
que as humanizava. Cumpra a cada dia determinados deveres, e as próprias estações impunham um padrão mais amplo, como era o caso de quando chegava a época da fenação. Ao final do dia, podia ficar acordado até às 9 da noite, lendo o semanário, não conferindo os quadrinhos e as notícias esportivas, mas lendo as indagações políticas para ponderar e refletir tão cuidadosamente quanto Bacon teria desejado. Ele celebrava o Dia da Independência, o Dia de Ação de Graças e o Natal com alguma consciência do que significavam essas festas. Ele era pobre, mas não era desprovido de qualidades viris. Tinha suficiente caráter para dizer não. Com o avanço da industrialização, esse tipo de indivíduo passou a ser explorado e então, por causa da exploração, desprezado. A dignidade inata ficou fora de moda, e o caráter passou a ser uma obstrução aos mecanismos do progresso econômico. Na verdade, foi abolido o tipo de hierarquia social que descrevemos como um reflexo do conhecimento dos valores, sendo substituído por uma estrutura composta de uma massa de trabalhadores na base e de uma pequena elite no topo, a qual é composta de técnicos. Geralmente, os trabalhadores desconhecem o que estão produzindo, e os gerentes costumam não se importar com isso. A divisão do trabalho pode se tornar tão minuciosa que o indivíduo fica impossibilitado de compreender as implicações éticas de seu trabalho, ainda que estivesse disposto a tentar. E quando esse tipo de organização industrial fica subordinado à burocracia política moderna, surge um monstro de aspecto assustador. Sob uma organização como essa, o Estado não apenas deprime seus cidadãos, mas também os transforma em criminosos. Não poderia haver melhor exemplo disso do que o projeto de construção da bomba atômica levado a cabo pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em Oak Ridge, Tennessee, uma equipe de 70.000 pessoas trabalhou em um empreendimento sobre cuja natureza sabia-se pouco ou nada. Na verdade, a propaganda do período de guerra tinha sido tão eficaz que essas pessoas se orgulharam de sua ignorância e se gabaram dela como se tratasse de um distintivo de honra ou de um símbolo de cooperação. Com o quê, exatamente? Talvez uns poucos, e estou disposto a dizer pouquíssimos, se recusaram a colaborar caso tenham descoberto que seus esforços estavam sendo direcionados ou para o massacre de não combatentes em uma escala jamais imaginada anteriormente ou para o aperfeiçoamento da brutalidade tal como nós o definimos. Quiçá, eles tivessem uma ideia da guerra como uma instituição que proíbe o assassinato sem propósito. Talvez tivessem um sentimento secreto de que o mundo fora projetado com uma intenção moral e que ofensas desse tipo, independentemente das circunstâncias em que ocorreram, são passíveis de alguma forma de castigo. Seja como for, é possível que alguns desses trabalhadores anônimos tenham refletido sobre responsabilidades mais amplas. Dizem que entre os membros da elite global, preocupada com a pesquisa atômica, alguns se recusaram a participar de uma operação tão contrária aos cânones da civilização. Seus nomes não foram glorificados. Eles têm o mérito de ter se sobreposto à especialização. Mas para fazer isso, tiveram de contemplar os fins. Aqueles que trabalharam nesse imenso empreendimento não estavam em situação de fazer o mesmo, mas poucas lágrimas correram por causa deles. Imaginem o Estado moderno considerando a possibilidade de realizar um referendo pelo senso moral. A bomba era um meio sem igual. Isso não era suficiente? E dessa maneira que a organização política e industrial moderna, que é uma hierarquia irracional, transforma o cidadão em um eunuco ético. Se em sua época Thoreau pensava que a mera associação com o governo era uma desgraça, o que ele pensaria disso? Nossas burocracias corruptas desprezam o mesmo povo em cujo nome se pronunciam com devoção. Desse modo, a energia atômica, a descoberta definitiva de Prometeu, deveria nos obrigar a compreender a natureza imperativa da pergunta: quem terá o controle? Trata-se naturalmente de uma pergunta.
concernente ao potencial representado por esse mecanismo que deveria ter sido feita há muito tempo. E a noção que temos desse problema parece estar ainda em um estágio muito elementar, pois estamos discutindo para saber se uma nação, um grupo delas ou uma federação de todas as nações deveria ser a administradora desse mecanismo. Cedo ou tarde, teremos de decidir quem dentro desse grupo, seja ele nacional ou internacional, será digno de controlá-lo. A conclusão, tão irritante para a democracia, de que é a sabedoria, e não a popularidade, que se habilita para o governo pode ser imposta a todos nós por causa dos perigos oferecidos pela energia atômica. A sabedoria não permanece na periferia. Ainda que admitamos que o projeto da bomba seja um caso extremo, embora no futuro possa se tornar um caso frequente, é possível reconhecer, em outros exemplos, a constante tendência à fragmentação e à irresponsabilidade. À medida que um sistema de produção se torna funcionalmente racionalizado, o trabalhador é forçado a renunciar tanto à liberdade como à iniciativa. Enquanto a ordem política permanece estável, ele pode manter-se como um autômato, mas quando ela entra em colapso e ele passa a depender de seus próprios recursos, fica claro que estes se exauriram. Não habituado a determinar qualquer coisa relativa ao propósito e às responsabilidades de seu trabalho, ele sequer pode pensar em termos suficientemente amplos para abarcar toda a situação. A irresponsabilidade que lhe foi imposta se tornou, por sua vez, um fator patológico, pois o fardo da responsabilidade é, afinal de contas, o melhor meio para fazer alguém raciocinar corretamente. Se ele é induzido a pensar que é responsável pelos resultados, examina calmamente a situação e se empenha em descobrir o que é realmente verdadeiro nela. Trata-se de uma disciplina, mas quando ele já está há muito tempo desobrigado do dever de pensar, pode ser acometido por uma sensação de desamparo e pânico assim que lhe seja imposta a necessidade de pensar. Em tais circunstâncias, é muito natural que ele volte suas atenções para algum membro da elite administrativa, que na era industrial da sociedade costuma ser um especialista. Por ter perdido de vista o que a boa vida demanda, deixou que lhe pusessem em uma situação em que não tem permissão para ser um homem integral. Sempre há um indício de que ele conserva a mesma capacidade de ser leal, mas a quem pode direcioná-la? O caráter altamente instável de nosso mundo político deve ser atribuído, ao menos em parte, às repressões. Se as correntes de sentimentos se movem debaixo da superfície e só encontram saída na obsessão, não podemos nos surpreender com a aparição de perversões monstruosas. É muito reveladora a separação que os alemães eram capazes de fazer entre o fragmento de tecnologia e o programa político no qual despejava seus sentimentos. Aqueles que visitaram a Alemanha após o colapso do Terceiro Reich contaram que ouviram os cientistas dizerem: "O que tenho a ver com a política? Sou um técnico." É impossível que um povo como esse pudesse ter um senso de culpabilidade. Para dar a essa ou a qualquer nação moderna um senso de culpabilidade, seria necessário retornar e explicar o pecado de Prometeu. Sem dúvida, a mesma justificativa teria sido dada pelos trabalhadores de Oak Ridge, se as coisas não tivessem dado certo para eles. O fato de os alemães, à medida que a guerra se desenrolava, terem depositado cada vez mais confiança na tecnologia, lançando bombas em um período em que elas não poderiam servir a nenhum propósito senão a criação de um espírito de vingança, ilustra até que ponto a obsessão pelos meios pode deixar alguém cego para a realidade. Até agora, limitamo-nos a analisar o tipo de obsessão que resulta da preocupação com assuntos periféricos e da especialização do trabalho, mas outro modo por meio do qual a ciência e seu servo metafísico, o progresso, intimida a razão. Trata-se da exaltação do tornar-se em lugar do ser. Com efeito, a soberania do tornar-se gera outro tipo de fragmentação
que pode ser chamado de presentismo. Alan Tate demonstrou que muitas pessoas modernas para as quais o termo provinciano é um anátema são elas mesmas extremamente provincianas no tempo. De fato, o modernismo é, em sua essência, um tipo de provincianismo, já que ele se recusa a olhar além do horizonte do momento atual, assim como o camponês pode olhar com suspeita para tudo quanto esteja além de sua propriedade. Há uma forte razão para classificar isso como fenômeno psicopático, porque implica diminuição da capacidade de memorização, e sabemos que esse é um dos aspectos mais comuns da patologia mental. Além disso, é evidente que aqueles que se rebelam contra a memória são os mesmos que desejam viver sem ter conhecimento, e de fato podemos deduzir de sua conduta que seus atos estão, mais que em outros casos, baseados nos instintos e nas sensações. Uma franca olhada para o passado é algo que desagrada às mentes delicadas, já que ele nos ensina lições penetrantes de limitação e retribuição. Não obstante, as lições dolorosas que gostaríamos de esquecer são precisamente aquelas que deveríamos manter como referência. Santayana lembrou-nos de que aqueles que são incapazes de relembrar o passado estão condenados a repeti-lo, e não sem razão, Platão afirmou que um filósofo deve ter boa memória. Sobre o presentismo, é interessante observar que as pessoas que vivem próximas da Terra parecem ter memórias mais completas do que as massas urbanas. No primeiro caso, as tradições sobrevivem por várias gerações. O que seus avós fizeram ainda é real. Por essa razão, podemos dizer que são capazes de assimilar lições. O provinciano temporal compreende que a interpretação do passado requer reflexão e generalização, algo que lhe conduz para além do momento atual. Ele se apega aos fragmentos temporais. De modo mais fundamental, ele se opõe à eternidade, embora o eterno não possa obscurecer-se ou evadir-se permanentemente. Ele está sempre conosco, como uma sombra monitoradora. A mera possibilidade de que existam verdades eternas é uma espécie de reprovação da vida de frouxidão e indiferença encorajada pelo egoísmo moderno. É muito provável, portanto, que a concentração no momento presente seja mais uma manifestação da obsessão. Nesse sentido, são falsas as ideias que se referem apenas a coisas periféricas ou ao indivíduo e ao que é específico no tempo e no espaço, e elas obstruem o caminho para a integração. Mas para aqueles que acreditam na existência dos transcendentais, o progresso não tem nada a ver com o tempo e o espaço. Portanto, é possível pensar em uma via metafísica que busque o centro, a qual não será nem um retrocesso, nem um seguir adiante, no sentido comum dessas expressões. Se pensarmos desse modo, o especialista nos parecerá um homem possuído por um espírito maligno. Em seguida, talvez nos vejamos admirando a autoconfiança do cavalheiro, embora esse seja apenas outro estágio do percurso. Então, quando começarmos a perguntar o que caracteriza o cavalheiro, logo voltaremos nossas atenções para o doutor em filosofia, com o objetivo de procurar por uma integração de caráter ainda mais profunda. Para os filisteus e os apóstolos da teoria progressista da história, isso seria um retrocesso, e daremos razão a eles, já que isso requer o sacrifício de muitas coisas que eles consideram indispensáveis. Como a paz, a regeneração tem um preço, e aqueles que têm uma ideia vã a respeito dela evitarão pagá-lo. Mas eu me proponho a contar essa parte da história nos 3 últimos capítulos. Essa narração pertence a Legionários Audiolivros,